programa Vida Empreendedora nasceu a partir da série Step do Empreendedorismo. A ideia é mostrar ao público os desafios, aprendizados, oportunidades e como empreender não só no Brasil como em várias partes do mundo, e assim trazer insights para quem é empreendedor na sua própria empresa ou no mundo corporativo. Nessa segunda temporada, vamos trazer também empreendedores que deixaram o mundo corporativo para ir para o empresarial e empreendedores de empresas familiares. Vem com a gente conhecer mais uma história incrível do programa Vida Empreendedora. Bem-vindos à segunda temporada do programa Vida Empreendedora. A entrevista de hoje é com Maurício Tavares. Após estudar 1 ano medicina, 6 meses de história, graduou em marketing e em direito. Pós-graduou em direito digital. Trabalhou por 9 anos nas áreas de marketing, custos e transporte. Por 12 anos na empresa da família. E mais 14 anos em outras empresas, sempre como agente de propriedade industrial. Em dezembro de 2020, fundou a MT4. Foi professor de propriedade intelectual em faculdades do Rio de Janeiro e de Curitiba. E atualmente é palestrante nessa área. Além de atuar nas áreas de marcas, patentes, software, direitos autorais, franchise, contratos de transferência de tecnologia e de prestação de serviços técnicos e nomes de domínio. Também é recomendado como um dos principais advogados da área de publicações World Trademark Review, Who is Who Legal e Client Choice Lexology. Bem-vindo, Maurício. É um grande prazer te receber no programa Vida Empreendedora. O prazer é todo meu, Reni. Muito bom estar aqui. Maurício, conta aqui para o pessoal por que você decidiu sair do mundo corporativo e trabalhar na empresa da família. Como que foi essa transição? Então, é uma história um tanto quanto longa aí, né? Eu acho que o mundo corporativo é muito bacana, mas eu sempre tive a ideia de ter uma atuação também de uma forma mais empreendedora, né? Não ser só um funcionário de uma empresa, né? A gente só recebendo ordens, só recebendo informações de outras pessoas e tendo que conviver aquela rotina ali com pessoas que às vezes você acha que não pensam do mesmo jeito que você. E eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que não tinha muito a ver com a minha área na época, né? Mas que era da minha família, então eu falei, vou testar e ver, porque eu vou acabar tendo uma visão mais completa de um pequeno negócio, que é muito menor do que a empresa que eu estava. A empresa que eu estava tinha mais de 3 mil funcionários, e eu fui para um escritório que tinha 15 pessoas, né? Então, eu falei, agora está na hora de mostrar o serviço, mostrar as minhas ideias e começar a tocar isso de uma forma que eu acho que faz mais sentido para mim, né? Eu sempre tive muito essa ideia de empreender, né? Essa ideia de você estar à frente do negócio, liderar alguma coisa e botar as suas ideias em prática. Essa foi a grande vontade que eu tinha, né? Então, é isso que me levou a sair de um mundo corporativo, onde que era muito bacana você ter um caminho ali de uma carreira já meio programada, saindo ali de um analista, passando por um coordenador, passando por um gerente, um diretor, para assumir um negócio bem pequeno, bem menor, né? Então, foi bacana. Olha que interessante, quer dizer, você estava no mundo corporativo e você já tinha um espírito empreendedor, né, que te chama de intraempreendedor. Isso é bem interessante. E daí, quais foram os principais desafios, aprendizados de trabalhar numa empresa da família? Eu sei que tem grandes desafios. Empresa da família nem sempre é a melhor coisa para a gente fazer, né? Porque existe uma diferença brutal do mundo corporativo, onde a gente tem aí, lógico que tem uma política que você tem que fazer junto às pessoas que estão acima de você, né? Senão, dificilmente você consegue uma promoção. E uma empresa da família que é muito menor, a relação é muito mais pessoal, né? Então, muitas vezes as coisas acontecem sem você querer exatamente que elas sejam daquele jeito também, né? Então, a gente acaba tendo problemas de relacionamentos de família, você tem problemas ali
que você tem que aumentar o salário de alguém porque ele está passando alguma necessidade momentânea. Então, ou então você contrata uma pessoa que você sabe que não vai dar certo, mas você contrata para ajudar aquela pessoa. Então, acaba tendo uma série de problemas aí, a relação familiar acaba se misturando muito, né? Então, acho que o grande desafio da empresa familiar, aliás, são dois grandes desafios. Primeiro, essa relação aí de família entrando dentro do negócio, você conseguir identificar aí o potencial de cada um e ser justo, né? Sem poder gerar muito atrito. E o segundo é a questão do andamento da carreira das pessoas mesmo, né? Quando você tem que promover alguém, quem você vai promover, né? Já vi problemas assim homéricos aí, até na minha área hoje. A gente teve, alguns anos atrás, aí, um dos maiores escritórios de propriedade intelectual teve problemas de família, né? Porque o presidente já estava para se aposentar e ele tinha um filho e um sobrinho. O sobrinho era mais destacado do que o filho. Então, vem aquela discussão. E agora, quem vai assumir, né? Então, o pai fica aquela história ali. E aí você tem que profissionalizar a empresa. Na minha visão, o ideal é que não seja nenhum nem outro. Vamos profissionalizar, vamos tirar a família e vamos tentar colocar as coisas de um jeito mais profissional. Senão você arrisca todo o andamento do projeto e aí a médio e longo prazo, né? Esse é um grande problema. E a empresa da tua família já era profissionalizada ou não? Não, não era, né? Então, teve problema de relacionamento familiares, teve problema aí. Todo tipo de problema a gente tem que ter, né? E é bom que a gente acaba aprendendo, né? É bom que a gente passe por uma experiência que muitas vezes a gente vê na família dos outros e fala, isso aí é tranquilo. E não é tranquilo, né? O problema que é gerado numa empresa de família é potencializado ao máximo, porque é o pessoal que você vai ver no final de semana também, né? Vai ter um almoço de domingo, é no dia dos pais, é no dia das mães. Você vai ter que enfrentar esse problema. Nossa, eu imagino mesmo, assim, eu trabalho com empreendedores e alguns são familiares, né, empresa familiar, e realmente é isso, né, essa dificuldade de separar o mundo profissional do mundo pessoal. Ainda quando é marido e mulher, eles às vezes até conseguem entrar naquele acordo entre eles, né, vamos falar até a primeira garfada do jantar, sei lá eu. Mas quando entra os filhos, aí o negócio já começa a ficar mais intenso, para a gente não usar outro nome, né? O problema de sucessão exatamente, é sucessão, muito tarefas, são habilidades diferentes, né? E daí tem os dois lados da moeda. Tem o lado do pai, eu já peguei empresa que o pai concentrava tudo na mãozinha dele, né? Então, os filhos não tinham autonomia para fazer as coisas, para se desenvolver, inclusive. E daí, quando ele falou, vou passar o bastão, nenhum filho estava preparado, porque ele queria cuidar de tudo. E já tive o contrário, do filho achar que está muito preparado, só que, infelizmente, para aquele cargo, não. Ele estava muito preparado para outra área, né? E ele se achava no direito, então a gente fica aquele braço de ferro aí, a gente como consultor no meio do caminho, a gente fica meio no braço de ferro, mas assim, eu sempre procurei mostrar para o patriarca, normalmente tem o patriarca, né, ou matriarca, já fui caso também fui mulher, que tem uma lógica, né, para acontecer as coisas, e ou ela vai usar a razão, se ela usar a emoção, a probabilidade da empresa não ter uma continuidade sadia é bem grande, e a decisão da pessoa. É bem complicado mesmo. Mas, assim, depois eu vou ter que te perguntar isso, mas eu quero depois saber um pouquinho mais dessa área. Eu vou ter que te perguntar agora, que dica que você dá para quem está numa empresa familiar que não é profissionalizada para conseguir fazer essa separaçãozinha, né? Do trabalho e o churrasco do final de semana, para não ter tanto atrito, né? Se puder falar, né? Acho que é legal para você saber. Eu acho que tem que ter uma linha mais profissional, né? Eu acho que
não deixa a decisão na mão do patriarca ou da matriarca, porque vai ser uma decisão emocional, né? É ser muito difícil ele tomar uma decisão que seja extremamente racional e conseguir não ter atrito, né? Então, é como eu falo, é trabalho de advogado. Quando a gente não quer entrar em choque com alguém, fala assim, meu advogado que mandou falar. Então, você resolve com o meu advogado, né? E aí passa para alguém que é profissional, que sabe lidar com conflitos, sabe lidar com esse tipo de problema, e aí esse profissional vai conseguir dar um jeito na situação, né? Não vai deixar ninguém satisfeito, mas pelo menos a empresa vai ter um caminho aí a seguir nos próximos anos. Eu Mas e acho no dia a que dia? Os conflitos do dia a dia, é isso que eu estou falando, né? E os aí? conflitos do dia a dia, É, isso é complicadíssimo, né? Eu acho que é muito difícil você não lidar, não levar o problema para casa, né? Assim, você fala, quando é marido e mulher ainda você consegue estabelecer limites, enquanto está dando certo, sim, né? Quando começa a dar errado, as coisas degringolam, né? E aí você vê gente atirando para tudo que é lado. Então, eu acho que as pessoas têm que lembrar que tem que ter uma espécie de doação muito grande, né? Eu acho que as pessoas têm que pensar que não pode gerar problema no final de semana, não pode gerar problema depois. É praticamente impossível isso acontecer, mas é um pouquinho da solução. é E, aquele primeira negócio, né? oportunidade, profissionalizar. Fazer os acordos antes, né? Que é muito difícil as pessoas entenderem que tem que É, fazer acordos antes. Isso é uma coisa que eu falo muito para os meus empresários, né? Para os meus clientes. Tem que fazer alguns acordos antes. Primeiro o acordo é acho com que você mesmo, eu sempre falo, primeiro o acordo é com você. E depois fazer com as pessoas que estão mais próximas, porque se a gente não joga assim tão sincero, às vezes é difícil mesmo. Infelizmente, nem todo mundo consegue ser tão sincero, consegue receber com tanta a seriedade, com tanta disponibilidade, tudo sim. isso que faz parte do fator humano. Mas assim, Tem, muito, Maurício, tem muita gente que acha que tem mais direito, né? Não, eu nasci primeiro, tenho mais direito. Eu é, nasci por último, eu tenho mais direito. Mas, não né? tem A jeito. gente ter esses acordos aí, inclusive empresas que não são familiares, é o ideal, né? Eu já Sim. tive algumas empresas que eu escrevi, a gente fez vários acordos societários, onde cada acionista ali tem seu direito, tem o seu valor a receber, tem, inclusive, se acontecer algum caso de falecimento, o que vai acontecer? Porque às vezes também a pessoa morre e aí vem o resto da família querendo entrar na empresa, então tudo isso é muito específico, você tem que tomar muito cuidado. Ah, com certeza. Você como advogado, depois até você pode falar mais, mas eu tive uma época da minha carreira que também trabalhei com sucessão empresarial na parte de seguros, e realmente era isso que te fazia, né? A gente conversava junto com o advogado para entrar os sócios em acordo, na falta de um, o que aconteceria com a empresa. Sim, Eu via em relação a dinheiro, lógico que a parte legal ficava para os advogados da empresa, mas é bem isso mesmo, é bem complicado se não tem um acordo bem feito, né? E sim, se por acaso as pessoas também que são da família não têm a mesma cultura da empresa, a mesma filosofia, daí tem mais um monte de coisa que acontece no caminho. Mas vamos lá, ô Maurício, por que depois de tantos anos trabalhando com a empresa da tua família, com todos esses desafios que você tinha que enfrentar no dia a dia, você decidiu trabalhar para outras empresas, praticamente na mesma área? Sei lá, elas não eram seus concorrentes? Como que você foi? Por sim, que você pensou até nisso? eram meus concorrentes. Eu acho que tudo faz parte de um grande aprendizado aí, né? Então, eu tive a possibilidade de trabalhar numa empresa familiar, numa empresa, uma multinacional americana antes, e eu achei que estava na hora de ter uma experiência também, de trabalhar num escritório maior e onde eu tivesse uma função um pouco diferente do que eu tinha nos outros. Eu era uma pessoa mais limitada, eu tinha meus próprios clientes e eu ficava cuidando daqueles clientes. Então, eu funcionava como uma empresa dentro de uma empresa. E eu acho que era mais ou menos o mesmo pensamento, só que eu não tinha muitos trabalhos extras. Eu não tinha que administrar pessoal, não tinha que administrar a parte financeira, eu só tinha que administrar meus clientes. Então foi um período interessante para mim, né? Só que financeiramente não foi tão interessante.
no final das contas. Mas eu acho que foi uma experiência bem válida, né? Eu acho que foi um modelo diferente de negócio que funcionou durante um tempo e depois eu vi que eu poderia estar indo num caminho diverso, né? E a saída da empresa da tua família foi mais complicada para você sair, tomar essa decisão? Ou realmente assim foi um acordo, assim, o pessoal falou, não, peraí, realmente você está procurando uma coisa para tua Não, carreira? não, sempre é coisa complexa, né? Eu acho que a saída foi meio turbulenta, não tem muito jeito aí, né? É, e foi até difícil, porque eu não fui para um concorrente direto, eu fui para uma empresa, na época era uma empresa de Luxemburgo, que trabalhava com uma parte pequena do trabalho do escritório da minha família, né? E aí era uma coisa muito específica. Fiquei lá quase 2 anos, né? E aí veio aquela crise de 2008, que muita gente parou com o investimento e eles resolveram parar com o investimento aqui no Brasil. E aí eu aceitei o convite de ir para o escritório maior, né? E aí, mas nessa linha de ter os meus próprios clientes, né? Às vezes a gente precisa mesmo ter esse momento nosso, né, de fazer acontecer o nosso trabalho e não se envolver com tantas informações juntas, né? Isso faz parte também do nosso aprendizado. E daí, por que você decidiu ser professor de propriedade intelectual? Como que foi isso? Então, isso foi um convite que surgiu de repente, né? Surgiu, inclusive, quando eu estava ainda no escritório da minha família. Surgiu por uma outra pessoa e outra pessoa falou: Olha, eu não vou conseguir ir, você pode ir lá para dar uma aula no meu lugar? Eu falei: Posso, né? E na época, nem a aula era uma palestra no IBMEC para o pessoal de marketing. Eu fui, eu dei a palestra, e o pessoal gostou, aí me chamaram novamente para outra palestra, eu dei, aí os caras falaram, a gente está montando aqui uma parte aqui do nosso LLM, a gente gostaria de incluir você para dar pelo menos umas 6 aulas aí para a nossa turma do LLM. Aí eu aceitei, e fiquei lá, acho que uns 3 anos mais ou menos, né, dando aula para as turmas de direito, e aí acabei indo para Curitiba uns 2 anos também, dando aula lá no mesmo curso. Cheguei aí para Fortaleza para dar aula, então é uma coisa bacana. Não é exatamente minha praia da aula, mas é uma coisa bacana. E daí era prazo determinado, por isso você parou, você não pensa em continuar? Apesar de ser uma coisa bacana, não ser sua praia? Assim, como eu falei, não é minha praia, né? Se surgir o convite, eu posso até analisar, porque eu sempre dou palestra, né? Então, palestra, estou sempre sendo chamado, eu acho bom, eu acho legal divulgar um pouco a propriedade intelectual no mundo do empresário, né? Eu acho que falta essa percepção maior sobre a importância do o que se pode ser feito, o brasileiro acha que sempre pode deixar para depois, é um assunto que, depois eu vejo. Então, isso daria a oportunidade de mostrar um pouquinho mais da importância. Inclusive, eu coloco isso na missão da minha empresa, divulgar a propriedade intelectual do Brasil, que é uma coisa que o pessoal sente falta. Então, eu acho que eu não voltaria no mesmo esquema, né? Se eu fosse dar um curso hoje, eu ia reduzir as aulas, não ia ser aulas de 3 horas. Eu acho que eu poderia pensar de alguma outra forma aí. Mas eu gosto muito dessa coisa de dar palestra. Eu acho que acaba sendo um pouquinho melhor para mim. Eu confesso que da prova, essas coisas assim, não me contribui muito. Eu não acho que as pessoas ficam muito satisfeitas, não, né? Imagino, Embora quando eu dava aula, eu falava para as pessoas, todo mundo vai passar, né? O pessoal que a média vai ser de 7 a 10. Quando for 10, parabéns. Se for 7, estuda um pouquinho mais aí depois. realmente, assim, eu acho que a pessoa tem que ter a consciência muito mais do que a nota, né? E você falou uma coisa que é verdade, como a gente trabalha muito com empresário, a gente vê que eles têm pouca noção do que a propriedade intelectual realmente faz a diferença no negócio deles. A gente vê desde uma coisa assim simples, né? Vai o registro de marca, que a grande maioria muitas vezes não tem. Eu já vi gente que investiu um bom capital
em nome de uma marca, no nome, no logo, em panfletos, em material e tudo, e não tinha registrado. E daí, quando deu um primeiro problema que foi tentar registrar, não conseguia mais, porque alguém já tinha registrado. Então, assim, as pessoas acabam não vendo isso, até mesmo eu tive projetos que às vezes não são registrados, né? Tudo isso faz parte. E as pessoas, assim, é o que você falou mesmo, é bem aquele negócio, comigo não vai acontecer, aí depois eu faço, depois eu vejo, e quando você menos espera, você tem algumas surpresas, né? É, eu sempre procuro avisar as pessoas, o que tem de mais valioso na sua empresa hoje é a sua marca, né? Exatamente. E como é que você não cuida dela? Às vezes você prefere gastar, você paga um seguro qualquer aí de qualquer coisa aí que custa, sei lá, 30, 40 reais por mês, você paga durante 10 anos sabendo que não vai acontecer nada, mas e a sua marca você deixa de lado. Exatamente. Isso daí foi uma das coisas, as primeiras coisas que eu me preocupei logo que eu fundei a empresa, foi registrar o nome da empresa. Porque eu falei, é um nome difícil de ser copiado, né? Porque, na verdade, são as iniciais de talentos humanos de gestão organizacional. Mas eu falava assim, eu acho que eu tenho que fazer isso porque, sei lá, né? A gente não sabe o dia do amanhã. É como registrar o nome da gente, né? Você sai da maternidade hoje em dia com o nome registrado. Por que eu não vou registrar minha empresa? É É bem verdade, assim mesmo. né? E esse é um exemplo que eu dou às vezes nas minhas palestras. Assim, imagina você tá numa reunião, aí entra alguém com o mesmo nome que você, atuando na mesma área. Você vai Pois olhar é. aquilo e olhar, ih, olha aí, ó. Meio esquisito isso. Isso pode acontecer na sua vida? Pode, né? Porque você não é a única pessoa. Eu me chamo Maurício de Souza, né? Não sou o único Maurício de Souza que tem no mundo, né? Então, é um pouquinho difícil, mas pode acontecer. Quando a gente É, fala de um negócio seu, de um segmento de mercado, você tem a possibilidade de evitar que isso aconteça. sim, a gente fala assim, eu não preciso ir muito longe, né? Meu irmão, ele chama Rogério Okuhara. E daí, por coincidência, um primo de terceiro grau do meu pai também colocou o mesmo nome no filho. Ele tem uma diferença de 5 anos, mais ou menos, em relação ao meu irmão. Na época a gente não sabia, tal, eles também não sabiam, tudo bem. E daí aconteceu um fato engraçado, porque ele mora mais ou menos próximo, e daí meu irmão foi lá e registrou minha mãe no SESC. Só que acho que o outro, o Rogério, foi lá e falou: não, o nome da minha mãe não é esse, mudou o nome. Tá E vendo? quando É uma minha mãe foi confusão. lá, não podia usar, e foi uma confusão. Então a Pois gente é. fala, poxa, isso era com nome, que dirá de uma marca, de uma empresa, gente. E assim, o nome, é lógico, tem toda uma consequência, lógico, mas o nome de uma empresa, gente, a gente investe, né? Hoje em dia você Investe. investe nas redes sociais, você investe em material gráfico, você investe na logomarca, você investe, às vezes, quem tem uma loja, uma coisa, você investe no letreiro, né? Você investe em fazer o registro junto aos órgãos. Imagina depois você ter que tirar porque não está Pois é. registrado, outra pessoa registrou. É complicado E aí você mesmo. perde mercado, né? Perde venda, perde ligação com o consumidor vai te procurar, não vai achar. E pior ainda se esse outro alguém fizer um monte de besteira na tua área e teu nome que está lá no Reclame Aqui, por Sim, exemplo, né? acontece isso. E acontece Acontece, bastante, viu? eu Né? sei, então, por isso que eu estou falando isso, porque as pessoas estão nos assistindo para parar para pensar, porque eu sei de casos assim também, que aconteceu isso. Tinha mesmo nome, nenhum dos dois tinha registrado, e o outro fazia as cacas, e daí quando a pessoa entrava lá no Reclame Aqui, primeiro via o nome, não via se era a pessoa mesmo ou não, né? E E a é gente já chegou complicado. a mandar fechar loja, fechar quiosque, fechar indústria, porque o pessoal está usando marca que não deve. Não precisa ir também longe. Eu mesmo, logo que eu registrei o nome da minha empresa, eu fiz um logozinho, e daí eu, um dia visitando um site, em uma das páginas do site, eu achei um logo igual. Aí eu não tive dúvida, falei lá com a advogada da empresa que registrou a marca, a advogada já entrou em contato, a pessoa tirou num dia, 2 dias, ela já tirou, foi uma coisa bem rápida, graças a Deus, assim, foi super amigável. Tudo bem, não ia me afetar nem nada, porque a página da empresa, não era o logo da empresa.
Mas aí, ó, gente, entendeu? Então, assim, tem coisa que a gente não imagina, né? E as pessoas E a acabam gente não pensando. sabe, porque todo mundo começa pequeno, e a gente não sabe onde vai parar, né? Pode não atrapalhar hoje, mas atrapalha amanhã, atrapalha daqui a um ano, aí, ou então a segunda geração vai ter o problema. Tem de tudo, né? Eu sempre pensei assim, um dia eu vou crescer, então tem que ter a marca registrada. Tem que É isso pensar lá aí, grande, tem que gente. pensar grande mesmo. Eu acho que está certíssimo. Mas, Maurício, conta um pouquinho, por que você decidiu depois fundar a sua própria empresa? Você estava lá, sossegado, já estava, né, fazendo o trabalho que você estava desempenhando legal, já tinha passado, tinha uma experiência legal. Por que você, depois disso tudo, decidiu fundar a empresa? E ainda se fundou praticamente na pandemia, né? Exatamente. Eu fundei na pandemia, foi dezembro de 2020, né? Na época eu estava com um sócio, cada um tinha 50%, e poderia, como você falou, ficar ali em berço esplêndido, né? E eu falei, não, gente, né? Eu quero desenvolver e trazer coisas novas. É pandemia, e a pandemia está trazendo conceitos novos, está trazendo mercados novos, está trazendo novos desafios, e eu quero estar à frente disso, né? Eu não quero estar deitadinho em berço esplêndido. Eu quero estar exatamente desenvolvendo coisas novas para trazer isso para o mercado. Então, a ideia foi montar uma empresa onde a gente tivesse uma visão muito moderna do mercado em si. Porque geralmente o pessoal pensa, advogado é o cara que vai aparecer ali de gravata, paletó, sério, né? E vai fazer as coisas bem tradicionais. Eu pergunto, o cara me responde, me cobra X e vamos ver como é que funciona. A gente não, a gente montou uma empresa extremamente flexível, moderna. Hoje é uma empresa online, todo mundo trabalhando no home office, tem gente espalhada em 6, 7 cidades aqui. Então a gente resolveu fazer uma coisa diferente e está funcionando muito bem, está tendo uma receptividade ótima. E a gente investindo muito em pessoal que está trazendo inovação para o país, startups, gente que está fazendo coisa diferente. Que Então é isso que a legal! gente resolveu investir aí, né, numa proposta diferente. E hoje você tem pessoas em vários lugares, não é só onde você está, não é só no Rio de Janeiro. Você está no Rio de Janeiro, não é só no Rio de Janeiro, em outros lugares também. Tudo online? Tudo online, tudo online. Tem gente em Campinas, São José dos Campos, São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá, né? E a gente também atende o mundo inteiro, né? Eu tenho clientes desde a Índia, passando por Alemanha, Estados Unidos, Japão e no Brasil inteiro, porque todo trabalho é online. Que legal isso, entendeu? Um modo novo que você colocou que já tem muito a ver com essas novas tecnologias. Mas assim, quais foram os principais desafios, aprendizados que você teve nessa, porque você começou em plena pandemia, né? Então acredito que você tenha tido bons desafios e aprendizados nesse período aí. Foi bem interessante, porque a gente começou a perceber que foram criadas novas condições de mercado, né? As pessoas começaram a aceitar você fazer reuniões online, grupos de negócio que eram online, todo mundo começou a fazer muita coisa online. E, por exemplo, quando eu fui para essa empresa de Luxemburgo, era 2008, e o pessoal de lá me falou, olha, você monta o seu escritório em casa, né, e vai trabalhar assim. Se as pessoas te chamarem, você atende pelo telefone, pode até fazer uma chamada, né? E eu falei, gente, não vai funcionar isso. E na época, muita gente olhava para mim e falava, olha, você não tem escritório? Como assim, né? E ficava com aquela desconfiança. Hoje não, hoje todo mundo tem, tudo é normal e funciona muito bem, né? Então, alguns desafios que anos anteriores eram coisas impossíveis de serem feitas, hoje a gente consegue fazer, inclusive, um bate-papo aqui online, gente em cidades diferentes, e vai ser ótimo. E aí, pessoal, tá gostando da entrevista com o Maurício? Tá bem interessante. Se você não trabalha em empresa familiar, com certeza não tinha nem ideia da complexidade do dia a dia de trabalhar numa empresa da família. Muita gente acha que é mais fácil, mas não é não, gente. Tem uma série de fatores que a gente nem imagina, que só quem vive que sabe realmente o que passa. Mas
Vamos escutar a segunda parte dessa entrevista na próxima segunda-feira, às 20 horas. Te espero! Eu sou Reni Okuhara, fundadora da THJO Plus, e vou contar um pouco da minha história. Apesar de toda a experiência profissional ser nas áreas de vendas, planejamento estratégico, implantação e administração de empresa, percebi que, quando investi em pessoas e as fazia acreditar o quão importante elas eram os processos que trabalhavam, elas sentiam parte desse processo e elas davam o seu melhor, elas faziam o seu melhor. Com isso, os processos que eu elaborava se tornavam muito mais fáceis de serem implantados e mensurados. Então, concluí o quão importante é trabalhar os talentos humanos na empresa, para que a sua gestão organizacional fosse mais eficiente e eficaz, gerando o lucro que toda empresa deseja. Como sempre eu acreditei que tudo que eu tive a oportunidade de estudar e vivenciar no mundo corporativo um dia contribuiria para algo maior, fundei a THJO Plus. A THJO Plus é uma consultoria empresarial que trabalha basicamente nas áreas de RH, vendas, implantação e administração de empresa e gestão de negócio através da mentoria ao empresário. Eu tive a oportunidade de vivenciar situações no mundo empresarial através de cursos, das consultorias realizadas e das parcerias comerciais bem-sucedidas que fizeram com que a THJO Plus fosse o que é hoje. Por isso, quero agradecer a todos que estiveram e continuam com a THJO Plus durante todo esse período, divulgando o nosso trabalho, seja como cliente ou como parceiro comercial. Gratidão! Eu sou Reni Okuhara, consultora e mentora empresarial da THJO Plus.